Oi galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje nós vamos aí ter mais uma videoaula, né? Como vocês já sabem, nessa unidade 4, nós estamos estudando sobre o período do Brasil Império, né? A gente já viu o Brasil independente, como aconteceu o processo da independência do Brasil, a gente já estudou sobre Dom João, Dom Pedro, mas nessa aula de hoje a gente vai deixar um pouquinho o Dom João VI, o Dom Pedro I e o Dom Pedro II um pouquinho de lado pra gente falar sobre um outro assunto que é muito importante, né? E muito triste ao mesmo tempo, que fez parte da história do Brasil por muitos anos, por quase 400 anos fez parte da história do Brasil, que é a escravidão, né, gente? Então a gente vai entender um pouquinho sobre a escravidão e vamos chegar até o período da abolição, ou seja, o período que vai terminar a escravidão dentro do Brasil. A gente vai entender tudo sobre isso nessa aula de hoje, tá bom? Então, para começar, eu queria falar com vocês sobre algumas formas de trabalho, né? A mais conhecida por todos nós é a forma de trabalho assalariado. O que é isso? É aquele trabalho, né, que a mãe, o pai de vocês, né, o trabalho que eu tô fazendo aqui, que é um trabalho que você está fazendo porque você precisa, porque você quer, e em troca você vai receber um salário, né? Você está trabalhando para receber um salário em troca. Outra coisa, pessoal, outra forma de trabalho que nós temos é o trabalho voluntário. Que é um trabalho que você vai se dispor para fazer, né? Você está fazendo porque você quer, por alguma causa que você esteja defendendo, e você não vai receber nada em troca disso, né? A não ser o prazer de poder fazer parte, de poder ser voluntário. E por último, nós temos aqui o trabalho escravo. O que é o trabalho escravo, gente? A gente precisa entender isso. É um trabalho, gente, imposto, ou seja, é um trabalho feito contra a vontade da pessoa que está sendo escravizada, e aquela pessoa não vai receber nada por ser um escravo, não vai ter nenhum salário, não vai ter moradia, não vai ter nada, não tem direito a nada. E é essa última forma de trabalho que nós vamos considerar nessa nossa aula de hoje, o trabalho escravo. Então a gente vai começar a entender tudo sobre isso. Pessoal, o Brasil, ele teve escravidão, gente, desde o início. Desde o momento que os portugueses pisaram no Brasil e começaram a explorar esse território, nós tivemos escravidão. Mas, inicialmente, a escravidão foi realizada com os indígenas. Os indígenas é que foram escravizados primeiro, né? E depois essa mão de obra foi substituída pela mão de obra africana. Mas aí, gente, uma coisa que eu acho importante falar com vocês também é que Portugal já praticava escravidão em outras colônias antes mesmo de ter conhecido, de ter descoberto, né, o Brasil. E aí, então, inicialmente nós vamos ter essa mão de obra indígena por alguns anos aí dentro do Brasil. Uma coisa, pessoal, que é super interessante também a gente conhecer sobre a história da África, que eu acredito que muitos de vocês não saibam ainda, é que dentro do continente africano, os próprios africanos, eles já praticavam uma escravidão. Vocês sabiam disso? Pois é, eles já praticavam uma escravidão antes mesmo de os portugueses, de os europeus, os espanhóis terem pisado lá naquele continente. E como que funcionava, gente, essa escravidão? Bom, se vocês já estudaram aí sobre os egípcios, sobre os romanos ou sobre alguns outros povos europeus e asiáticos, a escravidão, gente, era uma prática comum em diversos povos, assim como também entre os povos do continente africano. E aí, pessoal, na África, né, as pessoas eram escravizadas por alguns motivos, que não era por causa da cor da pele, tá? Elas eram escravizadas por questões de dívidas. Ou seja, se você tinha uma dívida e não tinha como pagar essa dívida, você por um tempo se tornava escravo ali de uma pessoa que você estivesse devendo, até você poder quitar ali a sua dívida, pagando ela então com o trabalho escravo. Uma outra forma de se tornar escravo, gente, era por meio de guerras. Ou seja, se nós tínhamos ali dois povos africanos que estavam em guerra e um deles perdia a guerra, esse povo iria se tornar escravo de um outro povo. E a terceira opção, né, a terceira forma de se tornar um escravo dentro da África era por crimes. Então, dependendo do crime que a pessoa tinha cometido, ela poderia sim ser tornada servir ali como um escravo por algum determinado tempo. Então, pessoal, era uma coisa interna da África, tá? Como eu falei com vocês, não era por questão de cor da pele, não era, gente,
para ganhar dinheiro. A escravidão na África, ela não tinha um sentido comercial. As pessoas não praticavam a escravidão para ganhar dinheiro em cima disso, por causa de preconceito. Não, nada disso. Era uma questão interna da África, assim como os egípcios tinham escravidão, assim como os romanos tinham escravidão, a África também tinha, tá? E isso tudo, gente, o fato da África praticar a escravidão não justifica o que aconteceu com aquele continente, né? Com a escravidão de tantos povos, de tantas culturas que foram tragas aqui pro Brasil. Nada justifica. Continuando, pessoal, como eu falei com vocês, inicialmente a mão de obra que nós tínhamos aqui no Brasil, né, quando os portugueses chegaram, era a mão de obra indígena, né? Os indígenas foram utilizados no trabalho escravo por algum tempo dentro do Brasil, mas depois eles foram substituídos pelos povos africanos. E por que será? Qual foi o motivo que fez os indígenas serem substituídos? Primeira coisa, gente, a cultura dos indígenas, ela era incompatível com a cultura dos europeus. O que isso significa? Os indígenas, eles não entendiam muito bem as ideias dos europeus de ter que trabalhar tanto para ganhar dinheiro, para acumular riqueza. A cultura dos indígenas não era assim, era totalmente diferente, né? Um ajudava o outro, a questão mais era sobreviver. Não era ganhar dinheiro, acumular riqueza, acumular produtos, nada disso. Outra coisa, gente, os indígenas, eles tinham uma divisão de trabalho. As mulheres, elas faziam algumas funções, os homens faziam outras funções, né? As mulheres cuidavam principalmente, né, da questão da agricultura, das crianças, os homens saíam para caçar, para pescar. E aí, quando eles colocaram os indígenas principalmente para explorar, para ter que pegar pau-brasil, os homens, né, os homens indígenas, eles se sentiam como, né, era uma coisa totalmente incomum para eles, era totalmente diferente do que eles eram acostumados a fazer naquela época. Outra coisa, gente, os indígenas, eles tinham um modo de vida de subsistência, ou seja, eles plantavam, né, eles faziam as atividades necessárias apenas para sobreviver. Não era para ter riqueza, para guardar bens, nada disso. Era o necessário para sobreviver, o necessário para eles poderem comer, né? Então, isso era tudo muito diferente do que os europeus tinham ali naquela época, né? Os europeus vieram com o pensamento de enriquecer, de ganhar dinheiro, de acumular riqueza, né? De explorar os recursos do Brasil para ganhar dinheiro. E aí, gente, pra fechar, os indígenas, eles não eram preguiçosos, tá? Eles foram muitas vezes tratados dentro da história do Brasil como preguiçosos, eles não aguentavam o trabalho escravo, por isso que eles foram substituídos pela mão de obra africana. Não é isso, os indígenas, eles não eram preguiçosos, eles não estavam, a questão é essa, a cultura deles era muito diferente da cultura dos europeus. Eles tinham um modo de vida muito mais simples, muito mais voltado para sobrevivência, muito mais voltado para um ajudar o outro dentro das aldeias do que para ficar ganhando dinheiro, para acumular riquezas e tudo mais. E eles nunca tinham tido contato ali com alguns produtos, né, como a cana-de-açúcar, a questão de buscar ouro. Eles nunca tinham, eles não conheciam técnicas para isso. Então é por isso que essa mão de obra foi substituída pela mão de obra africana. E aí, pessoal, uma coisa que a gente precisa falar agora sobre os africanos é por que os europeus, eles foram lá na África buscar os africanos e trazer eles para o Brasil, né? Por que eles não trouxeram outros povos? Por que eles buscaram os povos africanos? O que eles tinham ali para eles terem sido escolhidos pelos europeus? É o seguinte, gente, os povos africanos, eles tinham muitas técnicas de mineração, eles tinham técnicas de agricultura. O que acontece? O continente africano, gente, era rico em ouro, rico em produtos naturais. Então, os africanos, eles já sabiam como extrair ouro, eles sabiam como plantar cana-de-açúcar, como plantar café, eles conheciam muitos produtos tropicais, né? Como eu já falei com vocês na aula, o clima do Brasil é um clima muito parecido com o clima da África. Então, os mesmos produtos que eles plantavam lá, eles vão conseguir plantar aqui dentro do Brasil. O que para os europeus é uma coisa totalmente diferente, né, gente? Porque o clima da Europa já é um clima muito mais frio, então eles não tinham essa plantação de produtos tropicais lá na Europa, assim como a gente tem dentro do continente africano. Então é por isso, gente, que eles resolveram trazer os africanos para cá, porque os africanos, eles eram mão de obra especializada. E aí, pessoal, os africanos por muito tempo eles foram tratados como se os europeus tivessem buscado eles
simplesmente porque eles eram mais fortes, mais musculosos, mas não é nada disso, tá? É porque eles eram mão de obra técnica, mão de obra especializada, eles eram muito espertos, eles conheciam muitas técnicas de mineração e de agricultura, então por isso que eles foram utilizados aí pelos portugueses, pelos europeus, no trabalho escravo, principalmente aqui dentro do Brasil. E aí, gente, o escravo no Brasil, durante todo o período da escravidão, durante grande parte do período da história do Brasil, ele sempre esteve ligado com as atividades econômicas mais importantes, né? Os escravos, eles foram utilizados na plantação do açúcar, na busca do ouro, na plantação do café, que a gente tá vendo aí essa semana, né? Que o café vai começar a ser um dos produtos mais plantados e comercializados dentro do Brasil, principalmente durante o segundo reinado, né? Durante o governo de Dom Pedro II. Então, os escravos, eles fazem parte de muita coisa da nossa história do Brasil, eles sempre estão ligados às atividades econômicas do Brasil. Continuando, pessoal, aqui a gente vai entender algumas características da escravidão. A primeira delas, que a gente já conversou bastante sobre isso também, era a alforria, gente. O que é a alforria? Era um documento, era uma carta que libertava os escravos. E como que fazia para ter essa alforria, então? Ela podia ser dada pelo senhor, pelo dono do escravo, né, ao seu escravo como uma recompensa por tantos anos de trabalho e tal. Mas ela também podia ser comprada pelo escravo, que não era fácil, porque os escravos não recebiam salário, né? A gente já falou muito sobre isso também. Muitas vezes os escravos, eles vão tentar roubar ouro, tentar roubar, né, alguma coisa para conseguir juntar esse dinheiro para comprar a sua alforria. E aí, gente, uma outra coisa que é super interessante da gente falar sobre a alforria é o seguinte: quando o escravo recebia a sua carta de alforria, o seu senhor, ele recebia uma indenização do Estado porque ele estava libertando um dos seus escravos. Ou seja, era como se ele recebesse uma indenização por ter perdido um objeto, ter perdido uma coisa importante, preciosa. Hoje em dia, se a gente tiver algum dano, perder alguma coisa, algum objeto, a gente não é indenizado algumas vezes. Naquela época, gente, era isso que aconteceu com os senhores de escravos, porque os escravos, eles eram tratados como coisas, como objetos. E aí, quando eles eram então libertos aí, com essa carta de alforria, os senhores deles recebiam uma indenização por estarem perdendo seus escravos. Era isso que acontecia. Outra coisa, gente, outra característica da escravidão: os escravos, gente, eles eram escravos contra a sua vontade. Nunca a gente vai poder dizer que a escravidão era boa, nunca falem isso. A escravidão não era boa, os escravos, eles não estavam sendo escravos porque eles queriam, eles estavam lá contra a sua vontade. Tanto que foi por isso que muitos fugiram, muitos se revoltaram, muitos praticavam suicídio, preferiam morrer do que ter uma vida de escravidão, né? O infanticídio era muito comum. Algumas mulheres matavam as suas crianças porque elas sabiam a vida que os seus filhos iam ter futuramente. Então era super comum acontecer o suicídio, o infanticídio. Então os escravos, eles estavam nessa condição, gente, contra a sua vontade, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma das revoltas que aconteceu, a revolta dos malês, né? Então, os escravos, durante muito tempo, eles vão se revoltar, eles vão fugir, eles vão fazer muitas questões aí de resistência contra a escravidão. Outra coisa, gente, que a gente também já falou muito sobre isso nas nossas aulas: os escravos, eles sofriam muitos castigos, né? Eles eram amarrados, chicoteados. Um exemplo disso, gente, eram os pelourinhos, que eram alguns locais em praças públicas, onde eles eram amarrados em algumas pedras e eles eram chicoteados, né, em praça pública na frente de todos os outros escravos, para que eles vissem aquilo e não se revoltassem também contra os seus senhores. Então eles sofreram muito, né, durante toda a sua vida, e eles eram tratados como objetos pela lei. Como eu falei com vocês, se um senhor de escravo perdesse um escravo, pela questão da alforria, ele recebia uma indenização por estar perdendo um objeto, né? Então eles foram tratados por muito tempo como objetos, né? Outra coisa, gente, o tráfico negreiro. Como vocês sabem, a maior parte dos escravos que vieram para o Brasil, eles vieram lá do continente africano para cá. Então eles eram trazidos para cá, gente. A maior fonte de escravos que a gente tinha era a exportação de escravos, né? Buscar eles na África e trazer eles para o Brasil. Eles vinham para o Brasil, gente, dentro dos navios negreiros, e os navios negreiros, eles tinham condições péssimas. Eles vinham para cá muitas vezes muito apertados dentro dos navios, né? Aqui, ó, a gente tem imagem para vocês verem. Eles vinham muito apertados, as condições dos navios eram péssimas, eles vinham geralmente dentro desses compartimentos aqui
de baixo, eles tinham praticamente nada de comida. Muitos escravos, eles se lançavam ao mar, eles se matavam durante essa viagem aí, porque eles sabiam a vida que eles iam ter quando eles chegassem no Brasil, então eles preferiam a morte. Essa viagem, gente, durava muitas vezes aí de 3 até 6 semanas, então era quase 2 meses de viagem para chegar aqui dentro do Brasil, né? Então, e aí, gente, o Brasil foi um dos países do mundo, né, que mais recebeu escravos. Mais ou menos aí 5 milhões de escravos vieram pro Brasil, fora os escravos que morreram aí antes mesmo de ter chegado até o Brasil. Outra forma de resistência, gente, que é muito conhecida também, eram os quilombos, gente. Como eu falei, eram locais de resistência, eram abrigos para os escravos que tinham fugido, né? E aí o mais famoso dos quilombos que a gente conhece, é o quilombo dos Palmares, né? Que fica lá em Alagoas. Aqui a gente tem uma imagem do Zumbi dos Palmares, que era um líder ali do quilombo, né, dos Palmares. Ele, inclusive, ele foi morto, né? Queriam a cabeça dele para ficar ali como um símbolo mesmo. E aí, gente, os quilombos, eles eram locais conhecidos, né? Talvez vocês pensem aí que era algum lugar secreto, que ninguém sabia onde ficava. Muitos quilombos eram lugares que todo mundo sabia onde era. E eles representavam muita resistência. O quilombo dos Palmares, inclusive, chegou a abrigar, gente, cerca de 6 mil escravos ali dentro. Então era muita gente mesmo que ia pra lá. E era um lugar mesmo de muita resistência, né? Então, mais uma coisa pra gente ver que os escravos, eles estavam sendo escravos contra a sua vontade, né? Eles nunca quiseram ser escravos, né? Aqui agora a gente começa a entrar entrar mesmo na questão do processo da abolição da escravidão, né? O Brasil, gente, foi o último país do continente americano a abolir a escravidão. E só aboliu, gente, porque teve muita pressão, principalmente muita pressão externa, né? Porque a elite, gente, não queria que a escravidão acabasse. Dentro do Brasil, a gente tinha muitas pessoas ricas, muitos fazendeiros que tinham muitos escravos. Os escravos eram objetos, né, vamos dizer assim, naquela época eles eram tratados como objetos. Eles eram coisas muito caras, né? O preço de um escravo era muito caro. Então, tinham muitas pessoas ali que tinham muitos escravos. A escravidão era uma mão de obra gratuita, né? Eles não pagavam os escravos para desempenharem ali aquelas funções, aquelas atividades. Então, a elite não queria que a escravidão acabasse dentro do Brasil, de jeito nenhum. Mas a gente vai ter uma pressão muito externa, muito forte, né? Que vai aos poucos acabando com a escravidão, e a gente vai falar sobre isso, né? Dom Pedro II, gente, que é o imperador do Brasil aí, né? A partir de 1840 em diante, né? Ele vai começar a governar e vai governar aí até 1889, já adianto pra vocês. Ele estava dentro de uma grande disputa, né? Ele se viu em uma situação muito complicada. De um lado, as pessoas da elite, né, não queriam que a escravidão fosse abolida, não queriam que a escravidão acabasse. Mas de outro lado, existia uma pressão externa muito grande, principalmente da Inglaterra, gente. Nós já vimos aí, sempre falando sobre isso, que a Inglaterra sempre tá muito pertinho do Brasil, muito pertinho de Portugal, e a Inglaterra tá fazendo muita pressão. Por quê, gente? A Inglaterra e vários outros países do mundo já tinham abolido a escravidão nessa época. Agora já tá surgindo um novo sistema que é chamado de Revolução Industrial. Agora a mão de obra, ela é paga, né? As pessoas, elas recebem para poder desempenhar algum trabalho, alguma atividade, porque em troca, né, elas vão ter um salário, elas vão comprar, e isso vai fazendo girar a economia. Então, eles queriam que o Brasil abolisse a escravidão para gerar mais mão de obra assalariada, né, para as pessoas comprarem mais. Então, a Inglaterra vai fazer uma pressão muito grande dentro do Brasil, e o Dom Pedro vai ficar numa situação muito, muito complicada. Para equilibrar os dois lados, gente, o Dom Pedro teve que fazer alguma coisa, né? Ele não podia simplesmente fechar os olhos. E aí, gente, ele tomou a decisão de ir abolindo a escravidão aos pouquinhos. Então, a abolição da escravidão no Brasil não foi uma coisa que aconteceu do nada, do dia pra noite, foi um processo. A gente vai ver agora que algumas leis vão acontecendo aos pouquinhos aí dentro da história do Brasil para abolir a escravidão. Foi um processo lento. Aqui, gente, a gente vai conhecer a primeira lei. A primeira lei abolicionista, gente, é chamada de Lei Feijó. Ela é uma lei de 1830, na verdade 1831, tá? Depois eu vou consertar ali. Gente, a Lei Feijó, ela foi feita por Diogo Antônio Feijó no dia 7 de novembro de 1831. E essa lei abolia o tráfico de escravos, né? Ou seja, todos os escravos que fossem trazidos da África, nos navios negreiros, para o Brasil, ao chegar no Brasil, eles já seriam libertos.
Mas essa lei, gente, ela foi muito mais uma lei na teoria, foi na verdade uma piada, né? Essa lei ela não aconteceu na prática e ela ficou conhecida como lei para inglês ver. Então, se vocês algum dia ouvirem essa expressão na vida de vocês, lei para inglês ver, é referente a essa lei aqui, porque na verdade ela foi uma lei criada só mesmo para acalmar um pouquinho a Inglaterra, né? Por isso que é lei para inglês ver. E ela, na verdade, ela não aconteceu. O tráfico negreiro continuou acontecendo, não acabou em 1831. E aí, gente, em 1850, né, graças a essa pressão que continuou muito forte, que realmente vai acontecer a abolição aí do tráfico negreiro dentro do Brasil. Ou seja, todas as pessoas que viessem pelos navios negreiros para o Brasil chegarem aqui, eles seriam libertos. E essa lei, pessoal, é uma lei conhecida como Lei Eusébio de Queiroz, é uma lei de 1850, né? Que a gente tem uma imagem do Eusébio de Queiroz, que é a pessoa que levou esse projeto para ser aprovado. E essa lei proibiu de verdade o tráfico de escravos para o Brasil. Mas ao mesmo tempo ela gerou muita polêmica dentro do Brasil. Por que a gente não faz essa abolição de uma vez por todas, né? Por que a gente não liberta todo mundo de uma vez? Ou seja, gerou muita pressão, muita discussão. Aqui a gente vai ter mais uma lei, gente, a Lei do Ventre Livre, que ela foi aprovada em 1871. Essa lei, gente, ela libertava todos os escravos que nascessem aí a partir do dia 28 de setembro de 1871. Mas na verdade, gente, essa lei era livre entre aspas, porque o escravo, o senhor de escravo, se ele tivesse uma escrava que teve um filho, ele ia ter duas opções. Ele podia escolher se ele queria libertar aquela criança, né, desde o seu nascimento, mas ele teria que sustentar essa criança até os 6 anos de idade, ou ele podia escolher se ele queria ali que essa criança trabalhasse para ele até os seus 21 anos de idade e depois essa criança fosse liberta, né, esse jovem fosse liberto. E obviamente o que vai acontecer é que a maior parte dos senhores de escravos vão preferir que as crianças elas trabalhem até os seus 21 anos de idade e depois elas sejam ali libertas, né? Obviamente que isso vai acontecer, né? Então vamos continuar. A próxima lei é uma outra lei que foi na verdade uma verdadeira piada, né? A Lei dos Sexagenários. Ela aconteceu em 1885, foi promulgada ali no dia 28 de setembro. E essa lei, gente, libertava os escravos maiores de 60 anos de idade. E por que isso é uma piada, né? Porque a gente já falou sobre isso também, que naquela época a expectativa de vida das pessoas era muito pequena. Há 30, 40 anos de idade naquela época as pessoas já estavam velhas, né? As pessoas não passavam muito disso. Pouquíssimas pessoas conseguiam chegar a 50, 60 anos de idade naquela época. E os escravos, então, nem se fala, né, gente? Eles sofriam muitos castigos, a vida dos escravos era muito difícil. Como que um escravo consegue passar mais de 60 anos? Era completamente difícil, né? Então, na verdade, essa lei era, na verdade, uma piada, né? E de um lado, para os escravos que conseguiam ali chegar até os seus 60 anos de idade, para o senhor do escravo, na verdade, isso era até bom, né? Vamos dizer assim, porque um escravo de 60 anos, ele não conseguia fazer muita coisa mais, ele já não aguentava mais um ritmo de trabalho tão pesado. Então, se o senhor de escravo tivesse que libertar, na verdade, ele estava tirando um peso dele, né? Então, na verdade, essa lei é uma piada, né, gente? E aí, aqui a gente vai conhecer alguns abolicionistas, gente. Por trás de tudo isso, por trás de toda essa pressão que a gente vai ter, não só externa, mas como interna também, aqui no Brasil vão ter várias pessoas que vão defender a abolição da escravidão e a gente vai conhecer um pouquinho sobre elas agora. Aqui a gente tem o poeta Castro Alves, outra pessoa é a maestrina Chiquinha Gonzaga, o Joaquim Nabuco, aqui o Luiz Gama, que era um advogado negro, ele era filho de uma escrava liberta, de um homem branco. E aqui a gente tem o José do Patrocínio, que também é um abolicionista negro, o André Rebouças, que também é um abolicionista negro. Então essas pessoas ali, gente, são os abolicionistas que são muito importantes, eles precisam ser lembrados porque eles, por muitas vezes, eles defenderam, eles criaram jornais, eles criaram folhetos, né, distribuíam nas ruas, falando sobre a abolição da escravidão, eles discutiam muito sobre isso. Aqui, pessoal, a gente chega de fato na última lei, aí a lei que vai realmente abolir a escravidão dentro do Brasil, que é a Lei Áurea. Lei Áurea porque é a lei de ouro, né? Como se fosse a lei mais importante de todas. E aí, gente, essa lei ela foi apresentada para a Câmara Geral no dia 8 de maio de 1888. Ela foi aprovada e foi assinada no dia 13 de maio de 1888
pela Princesa Isabel. Princesa Isabel, que é filha de Dom Pedro II. O Dom Pedro II, nessa época aqui, no dia que ela assinou esse decreto, ele estava viajando, gente. Ele estava na Europa, ele estava se tratando porque ele estava muito doente. Então ele precisou fazer uma viagem e a filha dele estava no trono do Brasil como princesa regente, e ela que assinou esse decreto aí, fazendo aí realmente a abolição da escravidão. Então muitas vezes a Princesa Isabel é muito exaltada, né, muito falada, muito comentada, mas na verdade, gente, não tirando o prestígio dela nem tudo isso, nós precisamos ver que na verdade ela não fez nada sozinha, né, gente? Ela não fez isso porque ela era boazinha. Ela fez isso porque tinha uma pressão muito grande, tanto interna quanto externa. Tem vários abolicionistas aí, a gente viu, né? Eu mostrei pra vocês sobre isso. Tinham vários abolicionistas defendendo a abolição da escravidão. A Inglaterra estava pressionando muito o Brasil, né? Tinham acontecido muitas revoltas, né? Então chegou uma hora que realmente estava insustentável a escravidão no Brasil. Então ela não fez isso porque ela era boazinha e tudo mais, mesmo que ela tinha suas questões ali pessoais sobre o assunto, né? Ela fez isso por vários motivos. Aqui eu tenho pra vocês o documento da Lei Áurea, né? De verdade mesmo, foi assinado pela Princesa Isabel e tudo mais. Essa lei tornou livre de verdade todos os escravos nascidos ou que já estavam vivos. Todo mundo foi liberto de verdade, tá? Se era maior de 60 anos, se tinha acabado de nascer, se chegou no Brasil agora, todos os escravos estavam libertos do Brasil. Porém, gente, essa lei, ela só libertou os escravos. Ela não trouxe nenhuma medida, gente, para inserir essas pessoas, para inserir esses escravos dentro da sociedade, né? E isso que é o grande problema. Por isso que a escravidão, ela ainda deixa marcas na nossa sociedade, né? Foram praticamente 400 anos de escravidão dentro do Brasil. Não tem muito tempo que a escravidão acabou. Historicamente, a escravidão acabou há pouco tempo. E não teve nenhuma política pública para inserir essas pessoas na sociedade, né? Para eles conseguirem ali ter o seu modo de vida, se colocarem em algum mercado de trabalho. Muito pelo contrário, existe um preconceito muito grande em você dar um trabalho para uma pessoa que tinha sido um escravo, e é por isso que ainda existe um preconceito muito grande dentro da nossa sociedade, porque, gente, lá atrás não foi tomada nenhuma medida, nenhuma lei para assegurar ali a inserção dessas pessoas dentro da nossa sociedade. Então por isso que a escravidão é uma coisa que a gente precisa estudar, a gente precisa entender diariamente, a gente precisa falar sobre preconceito, a gente precisa quebrar muitos estereótipos, muita coisa do nosso passado que ainda existe muito viva dentro da nossa sociedade, porque a gente não teve políticas públicas para cuidar, para tratar dessas pessoas, tá bom? Então, pessoal, é um assunto realmente muito grande, é muita informação, muita coisa, né? E a gente vai continuar falando sobre isso na nossa aula online. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem anotar, pode me procurar, a gente conversa sobre tudo isso na nossa aula online de sexta-feira, tá bom? Beijo, tchau!